você que também estuda bastante sobre macro, quando que a gente vai sair desse bear market? Quando que é o fim do bear market, na sua opinião? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Modular Cripto, o local onde a gente tenta então trazer pessoas, destaques do ecossistema ali, para falar um pouquinho mais com a gente, bater um papo, trocar aquela ideia legal sobre cripto e vários outros temas do ecossistema. O meu nome é João Cury e estou aqui como sempre com meu querido amigo e co-host Guelph. Guelph, como é que você está, meu caro? Estou bem, muito obrigado. Cara, estou feliz pelo episódio de hoje. Casta, eu sou grande fã aí do Casta, acompanho bastante o seu conteúdo e muito que você faz eu levo aqui pra minha vida, pros meus investimentos, enfim. Casta, seja muito bem-vindo, cara. Pô, galera, um grande salve aí, agradeço demais esse convite de poder bater um papo com vocês. Boa, Casta, pô, vamos começar aqui já com uma daquelas, Casta. Lá no seu Twitter, e na descrição do seu Twitter, tem a seguinte frase sobre você, né? Quem é Casta? Casta é um criptólogo, um tecnofilósofo e um devaneador profissional. Eu queria te perguntar, Casta, quem que é Casta, então? Porra, cara. Olha, bicho, eu sou... Sabe como é o Forrest Gump fala? Que a vida é uma caixinha de bombons e você abre e você nunca sabe o que você vai encontrar lá dentro. Eu sou meio assim, cara. A minha história é muito louca, bicho. Eu, de formação, sou engenheiro de software, fiz mestrado em computação, trabalhei por 20 anos no serviço público como professor, já fui consultor, CTO, CEO, coordenador de pós-graduação, já dei consultoria para grandes empresas, mas também sempre fui um cara extremamente alternativo, né? Não é à toa que tem um mago aqui no fundo da minha live, né, cara? Você vê, tem música, tem, sei lá... Cara, eu sou um cara muito alternativo, então eu sempre fui um cara muito questionador da vida, né, questionador das coisas, buscador de experiências místicas, isso tudo. Isso foi moldando uma personalidade muito louca, né? Um cara que é extremamente pragmático, lógico e cartesiano, mas que busca experiências que transcendem o status do raciocínio. E acabei virando, cara, uma espécie de pensador mesmo, né? E um pensador com viés tecnológico. Então, quando eu comecei a entrar em cripto, eu entrei pelo negócio da grana, né? Então, vamos analisar a cripto. O ano de 21 eu estudei cripto o ano inteiro. O ano de 22 eu trabalhei dentro da Mercúrios, que é uma das maiores casas de research do Brasil. Trabalhei com a garotada lá, analisando cripto. Só que enquanto eu comecei a produzir conteúdo com eles, a gente fazia nossos podcasts e tal, eu sempre extrapolava um pouco, sabe? Eu estava falando de quantos % de Polygon na carteira, aí eu tirava da sacada um devaneio sobre Bitcoin como balizador de energia elétrica renovável, sacou? Do nada, assim. E aí começou a rolar umas brincadeiras, tipo, dos devaneios do Casta. E aí os devaneios do Casta viraram, tipo, um quadro não oficial da Mercúrios. A gente abriu uma live com o Casta pra falar, sei lá, de sharding da Ethereum, aí no meio a galera, pô, Casta, faz um devaneio. E eu comecei a ver que os devaneios tinham valor. E aí, no final da virada do ano, eu falei, quer saber, cara, eu sou muito mais filósofo e devaneador do que investidor. Tô nem aí para quantos % tem de não sei o que na carteira. Eu quero saber como é que cripto vai montar o Estado pós-democrático, né? O Estado pós-capitalista. Então eu falei, quero virar um devaneador profissional, eu quero viver de devaneios. Só que devaneador não é uma profissão, né? Não tem um KNAI para devaneador. Aí eu falei, vou inventar um termo mais elaborado porque eu faço. Aí eu inventei esses dois termos. Criptólogo, que é o cara que estuda cripto, e tecnofilósofo, que é o cara que pensa a relação entre humanidade e tecnologia. Desde então eu montei esse tripé, né? Criptólogo, tecnofilósofo e devaneador profissional, para não perder o bom humor, e estou fazendo essa maneira nova de se olhar para cripto, de se olhar para tecnologia. Tenho falado bastante sobre IA também, experimentado bastante com isso. E aí cheguei onde eu estou agora, cara, essa maluquice toda aí. Ô, Casta, você falou aí que uma das coisas que você acredita em cripto é que isso pode ser uma solução aí para o mundo pós-capitalista, enfim. Qual que é a visão? O que você vê que cripto pode impactar no mundo? Cara, quando eu olho para cripto, tá? Algumas pessoas comparam cripto, por exemplo, com uma evolução da internet. A cripto é a Web 3.0, é a próximo loop de interação da internet. Eu, quando faço uma comparação com cripto, eu gosto de ir um pouco além.
até onde eu sei, que eu conheço, eu fui o primeiro brasileiro, né? Não o primeiro cara que eu conheço, mas o primeiro brasileiro a fazer essa comparação. Talvez tenham outros, né, que eu não conhecia, mas a comparação de que cripto, na verdade, se parece mais com a prensa impressa do que com a nova era da internet. Quando a gente para pensar na revolução da prensa impressa, a prensa impressa foi um dispositivo tecnológico que catapultou a humanidade da era medieval para a era secular, né? Ou catapultou a humanidade da era do Estado-Igreja para a era do Estado laico. Então, nós literalmente criamos uma tecnologia tão disruptiva que nós desmanchamos a organização do poder estabelecido. Então, cripto hoje é o quê, cara? É uma base tecnológica para que nós possamos montar sistemas de confiança descentralizados, bancos descentralizados, governos descentralizados, economias descentralizadas. E eu acredito que essa capacidade é uma capacidade nova na história humana. Nós nunca tivemos tecnologia suficiente para criar uma economia de escala sem ter que ter um banco central. E para você ter um banco central, você tem que ter um governo que centraliza o poder político, porque o poder político legitima o monopólio do Banco Central em imprimir a moeda, em troca o Banco Central financia o poder legitimado do governo, que é um arranjo muito similar ao arranjo medieval, né, onde o clero legitimava o poder divino do rei, o rei executava esse poder e financiava a igreja de volta. E a gente agora está falando de uma tecnologia onde pessoas podem simplesmente subir contratos inteligentes numa blockchain que ninguém consegue desligar e, eventualmente, conduzir atividades econômicas num estado paralelo. É que hoje isso é muito incipiente, tá? É como se você quisesse comparar os primeiros modelos de prensa impressa com uma impressora laser que você vai ter no seu quarto, né? O tempo tem que fazer essas coisas evoluírem. Mas, a partir do momento que nós concebemos a prensa impressa, a questão não era os primeiros modelos da prensa. A questão era, nós podemos replicar informação sem depender dos escribas, que os escribas eram uma força de trabalho centralizada pela igreja. Então, agora a ideia é o seguinte, nós podemos montar economias à revelia do nosso governo e à revelia do nosso sistema bancário. Então, essa ideia, para mim, você não tem mais como ir voltar atrás. O que a gente vai ver são desdobramentos delas ao longo do tempo, e eu acredito que isso pode, sim, mudar a maneira como o poder estabelecido funciona hoje no mundo. O dinheiro é uma grande narrativa, né? Não existe nada que suporta o dólar mais, por exemplo. Desde 1970, o dólar perdeu o lastro aí, enfim. E até mesmo cripto é uma próxima narrativa, só que é mais programável do que o dinheiro, o fiduciário. E aí o que eu vejo? Eu vejo talvez um conflito entre o Estado, nação, porque eles não querem perder o poder, e essa nova economia, essa nova maneira de transacionar dinheiro na internet. Talvez tenha um conflito de poderes ali. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que essa tecnologia é o suficiente para realmente trocar o dinheiro como a gente conhece hoje, o dólar, por exemplo? A gente começa a transacionar em cripto ao invés de acreditar que o dólar tem algum valor. Qual que é a sua opinião sobre isso? Sobre esse cruzamento entre o Estado e a economia de cripto? A gente pode voltar um pouco na história do movimento cypherpunk, né, nos anos 70 e 80, que foram os primeiros caras que começaram a levantar esse tipo de questionamento, né? Casta, só um adendo aí. Você era desse movimento cyberpunk também? Porque, você é engenheiro, coda, já há 20 anos, cara. Algum pezinho você tava ali, não? Eu era criança, cara, quando esses caras estavam conversando. Meu primeiro contato com o mundo, né, interconectado, foi acessando o BBS no final dos anos 80. Mas até ali o movimento cypherpunk já estava bem estabelecido. Já existia, é verdade. Já existia. Eles começaram nos anos 70, né? Mas assim, eu cheguei a trabalhar com BBS, que BBS são fruto de uma invenção cypherpunk, né? Foram os cypherpunks que montaram essa tecnologia para você poder pegar o seu telefone e plugar numa rede descentralizada, onde outros telefones estão conectados e tem só um servidorzinho central que faz o meio do caminho, né? Tipo a pré-internet. A tecnologia para montar isso, né? E os guias e todo tipo de informação que circulava, isso tem origem nos ideais cypherpunks. Esses caras tinham alguns afluentes, assim, algumas grandes personas. A gente talvez hoje conheça muito mais a ideia dos pensamentos do Timothy Simei. Timothy Simei é o cara que literalmente redigiu o Manifesto Criptoanarquista.
E a gente, quando fala de Bitcoin, às vezes puxa muito para esse lado, cypherpunk, criptoanarquismo, anarcocapitalismo, né? Usar o Bitcoin como uma arma para destruir os bancos, destruir os governos e catapultar toda a humanidade para a era do hiperbitcoin, onde todos nós vamos, sei lá, viver melhores, eu não sei como, mas por algum motivo. Né? Só que essa não é a única maneira de pensar. Outros pensadores cypherpunks tinham uma visão diferente. A gente tinha caras como Phil Selling, que criou o Amix, foi o primeiro mercado digital descentralizado de troca e venda de informações, antes da Amazon, por exemplo, né? Antes do eBay, antes do Arremate, antes de qualquer outro. A gente teve caras como o Chip Morningstar, que criou o Habitat, o primeiro metaverso, antes do Second Life, antes do Roblox, antes do Tibia, entendeu? A gente tem caras como Mark Miller, que foi o primeiro cara a aplicar a ideia de que teoria dos jogos e incentivos econômicos poderiam regular mercados descentralizados. A gente teve o Julian Assange, fundador do Wikileaks. Esse cara hoje está correndo o risco de ser extraditado, porque a plataforma dele vazou segredos de guerra que o governo norte-americano cometeu lá atrocidades no Iraque, e esse cara vazou essa informação. Todos esses caras que eu citei, todos eles, nenhum deles acreditava que o governo tinha que ser destruído, por exemplo. Entendeu? Todos esses caras eram dessa era, eram desse movimento, e a visão deles era diferente. A visão deles é a seguinte: a evolução tecnológica força o poder estabelecido a se comportar melhor. E não a evolução tecnológica destrói o poder estabelecido. Então, vou te dar alguns exemplos de como a gente observa isso hoje. Nós temos no Brasil lei da transparência. O que significa o quê? Que contra-cheques da maior parte dos servidores públicos estão disponíveis na internet. Eu fui servidor público por 15 anos, cara. Os meus contra-cheques estão lá, a gente pode consultar. Você acha realmente que o governo queria fazer isso? Que o governo falou, nossa, estou sedento por abrir todos os contra-cheques do serviço público? Não, o governo nunca ia querer fazer um negócio desse. Aí você fala, mas se o governo é mau, se todo governo é intrinsecamente mau, dominador, corrupto, vil e merece a morte, por que esse governo decidiu fazer alguma coisa como a lei da transparência? Porque o surgimento da internet tornou isso mandatório. Porque numa era onde você tem um sistema de comunicação universal público, não faz sentido o governo, que é um órgão público, não prestar contas nessa infraestrutura. Essa é a visão reformista evolucionária, onde novas tecnologias tornam o governo tão obsoleto e tão ridículo que ele não tem condições a não ser se aprimorar. Só que isso não nos leva para uma utopia, entendeu? A lei da transparência não impede que haja corrupção, mas ela faz com que alguns tipos de corrupção sejam obsoletos. Então, quando a gente pensa nos governos ao redor do mundo adotando CBDCs, que a gente odeia CBDC no geral, né? Pessoal cripto, CBDC é que nem luz do sol para vampiro, né? Você fala, o cara, não. Mas, cara, assim, se um dia, né, todas as grandes somas de dinheiro em real tiverem registradas no seu nascimento, pelo menos, que seja numa blockchain de infra, a gente já vai poder fazer coisas como auditar os fundos de um projeto de aceleração de crescimento. A gente pode dificultar a execução de esquemas como mensalão e rachadinha. A gente pode, por exemplo, um dia demandar que todo o dinheiro coletado pela Receita Federal, no fiscal, no imposto de renda, que os frutos desse dinheiro sejam rastreáveis. Se o nosso dinheiro está na blockchain, eu posso demandar, eu quero saber onde é que meu imposto foi parar. Por que não? Se o imposto é público, meu dinheiro é público e o uso do meu imposto é usado num bem público. Então, no primeiro momento, o Estado e o poder estabelecido, que é mais que o governo, tá? O poder estabelecido, ele pode tentar usar essa tecnologia para fazer seu prevalecimento, mas a tecnologia vai introduzir na nossa cabeça ideias que demandam poder de volta do governo. Historicamente, nós temos visto uma descentralização de poder. Volta para a era medieval. A quantidade de poder concentrado por um rei e pelo papa era absurdamente maior do que um presidente corrupto consegue concentrar hoje, seja ele de esquerda ou de direita. Isso não tem nem nada a ver com esquerda ou direita, entendeu? Então, eu acredito que nós estamos numa crescente e que a tecnologia de blockchain ela vai cada vez mais colocar os governos em xeque e forçar esses governos a serem menos ineficientes
menos corruptos e mais transparentes. Só que isso vai ser devagar, cara. Não vamos ter o sonho da utopia anarcocapitalista amanhã só porque Bitcoin foi inventado, sacou? Falei pra caceta, né? Nossa. Não, que isso, Casta, é isso mesmo. Então, só para eu entender aqui, cara, só para a gente fazer um passo para trás. Então, o que você está dizendo para a gente é que, basicamente, as criptomoedas estão aí e tudo que a gente vê de benefício, de transparência, de centralização, tudo certo, acaba obrigando que estados façam adaptações, como, por exemplo, o CBDCs a gente pode considerar que é uma adaptação ali que há 10, 12 anos atrás a gente nem imaginava, do modo que os governos vão tentar extrair o que eles conseguem desse ecossistema de cripto, esse ecossistema blockchain, e adaptar para algo dentro da situação atual de governos ao redor do mundo, de modo que eles conseguem utilizar dessa infraestrutura que a gente está criando aqui e, ao mesmo tempo, as pessoas interessadas vão ter alguns benefícios, como, por exemplo, a maior transparência. É isso que você está dizendo para a gente? Sim. Não de forma linear e não de primeira, mas na grande ordem das coisas, sim. E sobre Perfeito. a impressão do dinheiro também, eu fico me questionando sobre isso. Se a gente vai ter uma melhor auditabilidade, ali vai conseguir ver transparência, mas e a impressão? Será que a gente vai conseguir programar isso aí também? A impressão do dinheiro não é uma questão tecnológica, né? Ela é uma questão de política monetária, é uma questão econômica. Os governos não dependem da blockchain para imprimir ou para desimprimir, né? Impressão de dinheiro, que na verdade nem é impressão, porque esse dinheiro ele é impresso de forma digital, né? São apenas balanços nas contas do Banco Central, onde os números aumentam com um clique de mouse, tá? Isso independe da tecnologia subjacente. Isso já é digital. Você não precisa de blockchain para isso. A questão é o que acontece com governos que abusam da capacidade de aumentar a oferta de dinheiro, né, que é inflacionar o dinheiro. A gente vai descobrir isso nas próximas décadas, tá? Principalmente observando os frutos e o desenrolar da economia norte-americana, que está financiando sua dívida, gerando mais dívida. Hoje, os Estados Unidos têm uma dívida de títulos de dívida pública de 32 trilhões, 32 trilhões, brother, de dólares daqui para o futuro. E eles não têm balanço suficiente para quitar essa dívida, eles não têm como pagar. Então, como é que eles pagam essa dívida? Gerando novos títulos de dívida para pagar os títulos de dívida atuais, o que faz com que o montante da dívida aumente. O governo norte-americano, cara, é que nem aquela pessoa que paga um cartão de crédito no outro. Literalmente, sacou? Estourou um cartão, aí paga um cartão no outro, pega um cartão. Só que eles são uma pessoa que tem acesso a um cartão de crédito com um limite cada vez maior. Então, sempre que eles se endividam em um cartão, eles criam um cartão de crédito novo com um limite maior e usam esse cartão para pagar o cartão anterior. E eles fazem isso infinitamente. A projeção do próprio Banco Central norte-americano é que em até 50 anos, a dívida do governo norte-americano vai ser 6 vezes maior que o PIB. Ou seja, os caras têm uma dívida que é 6 vezes maior que a própria capacidade produtiva. Então, quando que eles vão pagar isso? E a resposta é nunca, brother. Só que qual é a consequência de você alavancar sua própria dívida desse jeito? É que você cria cada vez mais dólares no mundo. Mesmo que você esteja, sei lá, a taxa de juros, arroxo econômico, nada disso importa. Porque a dívida norte-americana faz com que tenham que haver cada vez mais dólares no mundo. Então a inflação, para mim, é inevitável. Eles nunca vão conseguir controlar a inflação. Eles podem controlar a inflação no posto, assim, controlar o preço. Ah, a gente controlou aqui, o preço da gasolina está sob controle, o preço do arroz está sob controle, mas eles não vão conseguir controlar o fato de que nós teremos cada vez mais dólares no mundo. Então o que acontece é que se teremos cada vez mais dólares no mundo, dólares valerão menos no futuro do que valem hoje no presente. E aí que nos leva ao dilema das moedas fiduciárias. Moedas fiduciárias no tempo infinito valem zero. Todas elas, ok? E aí a gente vai olhar para alternativas, como o Bitcoin, tá? Agora, Bitcoin tem uma inflação máxima, né? Pré-programada. Bateu lá os 21 milhões, não teremos mais Bitcoins. Essa é a resposta para uma coisa como a política monetária norte-americana? Eu não tenho certeza. Quanto mais eu estudo sobre macroeconomia, sobre geopolítica, sobre microeconomia, mais eu começo a acreditar que uma pequena inflação pré-fixada
é mais interessante do que inflação zero. Porque você, cara, quando coloca a inflação zero, você tira a capacidade do governo de adequar o fornecimento do dinheiro a imprevistos. O que todos os países fizeram, 90% dos países fizeram quando bateu a pandemia, a Covid-19? Os caras meteram a inflação, entendeu? Só que inflação não é tipo o preço subindo. Inflação é eu aumentei a oferta do dinheiro, ok? Eu criei dinheiro. Por que eu criei dinheiro? Cara, máscara, leito, teste, montagem de hospital, resposta no sistema de saúde. Boa parte desse dinheiro foi desviado e foi para corrupção? Cara, foi. Mas uma parte desse dinheiro novo foi para a resposta à crise. Agora, imagina que a gente está num mundo hiperbitcoinizado. Alguns países serão superavitários, outros países não. Vários países não vão ter reserva de dinheiro. Se bate uma pandemia e ele não tem dinheiro para responder essa catástrofe, o que acontece com as pessoas? Elas vão cair mortas no meio da rua. Então, beleza, então vamos saquear o supermercado, vamos pegar a arma, vamos arrombar a casa e acabou a ordem civil. Então, eu acho que um governo e um poder estabelecido como nós entendemos hoje, uma nação geofísica, num sistema de uma democracia representativa, com eleições a cada 4 anos, um sistema como esse não sobrevive sem a capacidade de ter uma adequação elástica da oferta de dinheiro para que ele possa responder a catástrofes e crises. Então, a resposta tem que ser mais sofisticada do que só joga Bitcoin para todo mundo e reza. Bitcoin é uma alternativa política a um sistema monetário que se inflaciona. Mas Bitcoin não é uma resposta política. Você não pode quebrar a dinâmica econômica de um país sem oferecer uma alternativa para as pessoas se organizarem de forma diferente. Então, uma resposta econômica não é o suficiente. O Bitcoin resolvemos a economia e o anarquismo resolve o resto. E eu não acho que isso seja viável. Eu não acho que isso é factível. Eu acho que, como um todo, nós precisamos de um novo arranjo social, econômico e político. E isso a gente ainda não tem, entendeu? Boa, Casta, muito bem colocado, cara. E aproveitei também nessa sua resposta, eu tava lembrando aqui, eu não lembro aonde que eu vi, mas eu vi que você estava comentando bastante sobre uma possibilidade futura de um grande reset, né? Um grande reset na economia, um grande reset mundial que a gente poderia ver, né? E eu acredito que vai muito nessa fala que você estava mencionando, e aí eu queria te fazer 2 perguntas de uma vez só. A primeira, cara, explica pra gente o porquê que você acredita que esse grande reset pode vir a acontecer, e ao mesmo tempo, já embalando nessa pergunta, eu sei que vai um pouco diferente, mas acho que vai acabar entrando na mesma linha, queria te perguntar se muita gente acredita que o futuro a gente vai acabar largando o dólar como moeda global, né? A gente tá vendo isso já acontecendo. Vários países estão deixando de fazer negociação em dólar, negociando em moedas locais ou em algum outro tipo de moeda que eles convencionam. Você acredita que vai chegar um momento que talvez a gente tenha uma moeda unificada global? Então são essas 2 perguntas aí para nós, Casta. Cara, eu acho que é possível que no futuro nós tenhamos uma unidade de conta global, ok? O que é uma unidade de conta? É aquilo no qual nós precificamos as coisas. Hoje, o dólar ele é a moeda de reserva global, ele é a moeda global para fazer negociações e ele também é uma unidade de conta global. Quando você não sabe o preço de alguma coisa, o que você busca? O preço daquela coisa em dólares. Entendeu? É como se o preço daquela coisa em dólares fosse o valor real dela e os outros são extrapolações e multiplicadores feitos em cima. Então, eu vejo que, por exemplo, o Bitcoin seria uma ótima unidade de conta global. Por quê? Porque Bitcoin não está sob o controle da impressora de um único país. Isso também conferiria ao Bitcoin características de reserva de valor global, mas eu não vejo o Bitcoin como meio de pagamento global. Então, já que só temos 21 milhões de Bitcoin e a gente não vai ter mais Bitcoins, por que ao invés de botar o preço básico das coisas em dólar, nós não colocamos o preço básico das coisas em Bitcoin? Quantos Bitcoins vale um barril de petróleo? Quantos Bitcoins vale o quilo do trigo? Quantos Bitcoins vale uma arroba de gado bovino da Argentina? Entendeu? E aí, cara, cada país pode ter a sua moeda fiduciária. Só que essa moeda fiduciária de cada país tem que ter um lastro. Esse lastro pode ser um lastro em Bitcoin. Então, nós podemos ter não uma moeda global usada para pagar tudo, mas algum tipo de super commodity ou de super reserva de valor que possa ser usada para trazer sanidade fiscal para as economias internacionais.
Porque enquanto o dólar se encaminha para uma era inflacionária, isso gera instabilidade no mundo inteiro. Porque nós não podemos precificar todas as coisas no mundo em uma moeda que está começando a entrar num período de superinflação. A gente vai perder completamente as referências. Eu cheguei a pegar ainda em vida o finalzinho do Cruzeiro Novo lá, né, antes de ter o Plano Real no Brasil. As pessoas acham que um dos problemas de uma economia hiperinflacionária é que tudo fica mais caro o tempo todo. Mas esse não é o único problema. Um dos problemas de uma economia hiperinflacionária é que os preços são reajustados com tanta violência que nós perdemos completamente a noção do que vale o quanto. Nós perdemos a noção do valor real das coisas, porque são simplesmente números cheios de zeros e cada um reajusta de um jeito e sobe, sobe, sobe. E no final, até o valor relativo entre as coisas perde a noção. Tipo, o quanto vale um pedaço de pão versus o quanto vale um quilo de filé mignon. A gente não consegue nem mais manter a sanidade entre essas coisas. E a economia literalmente quebra. Hoje a gente vai ver lá na nossa comunidade, na Casta Guilda, um vídeo muito maneiro, cara. Que é um vídeo que narra o período em que a União Soviética, lá no começo, em que eles tentaram não ter moeda. Os caras tentaram fazer um modelo econômico sem moeda. Meu irmão, a catástrofe que isso foi, começou com uma hiperinflação. E o cara, não é só porque as coisas ficam caras, a economia para de funcionar. Então nós não podemos querer balizar todo o comércio global numa moeda que está se inflacionando, porque a tendência é que a percepção de valor fique distorcida e a economia pare de funcionar. Se nós vamos testemunhar realmente uma quebra da economia global, que é o que eu acredito que vai acontecer em algum momento nas próximas décadas, a economia global vai quebrar, nós vamos precisar resetar essa economia. Como é que a gente pode resetar ela? Um setup seria, vamos eleger uma super commodity para trazer sanidade monetária e fiscal para o mundo inteiro. Pode ser o Bitcoin ou pode ser ouro, sei lá, ou pode ser uma cesta de ativos, petróleo, ouro, energia, sei lá, eu vou inventar, cara. Só que esse reset pode vir de duas maneiras. Pode ser um reset top-down, ou seja, a elite financeira do mundo, os 0,01%, os caras que pegam jatinhos particulares e vão para o meio da Groenlândia para fazer discussões em cima da crise climática, entendeu? Esses caras podem decidir como é que vai ser esse reset, ou esse reset pode ser um fenômeno de revolução de base. E a tecnologia de blockchain permite isso. Nós podemos fazer o nosso reset, cara. Nós literalmente podemos. Você vê, cara, um cara como o Cazé colocou mais pessoas para assistir a Copa do Mundo do que a Globo. Ok? O que é um cara? É um gordinho feliz e engraçado. Eu também sou um gordinho feliz, não sei tão engraçado, mas... isso mostra o poder do efeito rede, cara. Se nós, dentro desse que a gente entende hoje como as comunidades Web3, que não são nada no mundo, mas se nós emplacamos um modelo econômico replicável e de efeito rede, quando você menos percebe, essa economia está funcionando por conta própria, não pode ser desligada e está roubando do poder estabelecido. Então eu acredito sim que pode haver uma revolução de base nas próximas décadas, um reset de base, e não um reset top-down, como o grande reset do Fórum Econômico Mundial, onde os ricos, ultra ricos, olham para o mundo e falam assim, nossa, né, nós estamos fudendo tanto com o mundo que as pessoas estão se revoltando. Vamos corrigir isso? Vamos corrigir. Qual é que é a visão deles para correção? É aquele slogan, cara, um slogan extremamente absurdo. Você não possuirá nada e você será feliz. Ou seja, se nós não vamos possuir nada, então quem é que vai possuir tudo? Entendeu? Porque não vai ser um cenário socialista onde o Estado... Não, uma pequena parcela de pessoas ultra ricas vai possuir tudo, só que eles vão gerenciar essas posses para que 99% do mundo fique minimamente contente e não se revolte. E isso é a solução? Isso para mim é distópico pra caceta. Eu não sei nem se isso é possível, porque a ganância desses seres humanos ela é completamente desmedida. Eu não sei nem se a fome deles pelo acúmulo de poder toleraria um arranjo como esse. Então, uma solução mais viável, como eu vejo, é um reset de base. Nós criamos economias autônomas, descentralizadas e independentes, e quando o Estado falha, você pula para essa economia e ela te salva. Se a gente conseguir montar um setup como esse, cara, então é inevitável uma revolução de base.
É isso que eu chamo de economia das comunidades. E se essa economia for a que prevalecer, né? Eu falo bastante com o Cury que dinheiro bom sempre substitui dinheiro ruim. Como a gente vive numa economia de narrativa, uma hora a narrativa de criptomoedas vai ser superior ao dinheiro fiduciário, por exemplo. O que acontece hoje na Argentina? O pessoal lá prefere receber em dólar do que o peso argentino, né? Por exemplo. Mas ainda tem grande dificuldade de você comprar as coisas em dólar, enfim. É a mesma coisa aqui eu moro nos Estados Unidos e hoje eu já consigo transacionar, faço muitas das minhas coisas, eu pago em criptomoedas, mas quando eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma certa forma transformar ainda em dólar. E vai chegar num período que aquela pessoa, aquele estabelecimento aceitar de certa forma criptomoedas, talvez essa narrativa seja superior e as pessoas até vão preferir transacionar assim. E aí você tocou nessa economia das comunidades. Antes, era pré-cripto, nós já tínhamos comunidades online, certo? Agora a gente tem uma maneira de incentivar economicamente as comunidades. Qual que é a sua opinião sobre a economia das comunidades, essas novas formas de pensar e se organizar dentro do ecossistema de cripto, Casta? Até onde eu sei, eu também trouxe o termo economia das comunidades pela primeira vez, tá? Eu comecei a pensar nisso quando eu vi as discussões sobre o Web3. E tinha um slogan muito forte em Web3, né, que é Ownership Economy, ou economia da posse. Que a grande sacada da Web3 é que você se torna dono das suas coisas. Eu não acho que essa é a grande sacada, sinceramente, cara. Eu não acho, sacou? Porque a grande sacada não é nós fazermos uma super privatização individual. Senão, o que a gente vai fazer é que nós vamos criar novos oligopólios, novos ultra ricos, entendeu? O que a gente tem que fazer, cara, é pensar em maneiras de organizar as pessoas de forma mais eficiente e de conseguir dar valor para as pessoas pela participação delas. Então, a questão não é o que elas possuem ou o que elas não possuem. A questão é o que elas recebem pelo que elas fazem. E isso envolve comunidades. A única maneira da gente sair de um cenário onde há ultraconcentração de poder e de riqueza é justamente nós termos organizações comunitárias. E a gente está vendo isso. Ninguém mais confia numa grande marca. Ninguém mais confia num governo. Você confia em quem? Você confia no influencer, cara. Você compra um negócio porque seu influencer favorito fala, não porque a empresa é legal. Você volta nos anos 80... Cara, marcas eram legais. As pessoas literalmente pegavam um boné da Pepsi e saíam na rua com um boné da Pepsi, porque Pepsi era maneiro. O cara pegava uma camisa da Nintendo e ia lá, Nintendo. Sei lá, Nike, caralho, Nike. Hoje em dia, cara, você só usa uma marca porque ela é cara. É o único motivo. Você quer mostrar que você tem dinheiro. Mas nem é porque você acha aquela marca maneira. Porque ela passa alguma coisa legal para você. Raríssimas marcas conseguem isso. Influenciadores conseguem isso. Porque nós queremos resgatar o elemento humano da confiança. Então, a economia das comunidades é um sistema econômico que capitaliza confiança e cooperação. Onde, se você contribui numa comunidade, valor gerado naquela comunidade volta para você na proporção da sua contribuição. E aí tem dois modelos na economia da comunidade. Primeiro, existem múltiplas comunidades. Então, você quer fazer um novo negócio? Você não faz um novo negócio, você faz uma nova comunidade. Essa comunidade é um conjunto de pessoas que se reúne em torno de um objetivo comum, que pode ser discutir uma ideia, fazer um produto, fazer uma campanha, oferecer um serviço, rir, se divertir, beber, fumar, fazer o que você quiser. Múltiplas comunidades, essas comunidades têm o seu próprio regimento interno, e escolher uma comunidade é quase como escolher a cidadania de um país. Então, as suas comunidades, na verdade, são acessos que você ganha a economias próprias. Uma comunidade tem que ter uma economia própria. E aí, se essa economia é uma economia que produz riqueza, que agrega valor, então os membros daquela comunidade têm que usufruir desse valor gerado. Isso não acontece hoje na economia dos criadores de conteúdo. Hoje o que acontece é que o criador de conteúdo ele tem uma audiência, ele farma a audiência, ele ganha os ads que aquela audiência assiste e a audiência bate palma. Algumas vão comprar um produto, vão ter uma contrapartida financeira, mas elas não estão de fato compartilhando da grande geração de valor que vem em torno da emancipação daquele criador a um status de ultra riqueza, que é o que vai acontecer no final.
Na comunidade, não. A comunidade ela vai ter que fazer isso de alguma maneira. Só que na proporção da contribuição. Então eu falo muito o seguinte, comunidades têm que ter líderes. Líderes comunitários são essenciais para a sobrevivência da comunidade. Uma comunidade que perde seus líderes comunitários, historicamente ela morre. Tá? Isso acontece em todos os movimentos comunitários antes da invenção da internet. Movimentos sociais, movimentos de contracultura, movimentos de revolução social, todos eles. Então, para uma comunidade sobreviver, ela precisa de bons líderes. Normalmente, bons líderes comunitários se dedicam exclusivamente a uma comunidade. Então, se eu sou um cara que dedico full time a uma comunidade, essa comunidade tem que prover no mínimo a minha subsistência. Agora, se eu sou um cara que colaboro numa comunidade, mas não me dedico 100% a ela, então ela me oferece uma renda extra. Então, nesse arranjo, todos nós nos enquadramos em dois tipos de pessoas. Ou pessoas que montam e lideram comunidades, que é uma releitura dos atuais empreendedores, né? Ou nós somos pessoas que participamos nas comunidades que nós mais gostamos e por agregarmos valor em vários lugares diferentes, nós recebemos várias rendas extras que compõem a nossa subsistência, que seria você não ser um empreendedor, ser um funcionário ou ser um consumidor. Então, ou você é um cara que concentra uma comunidade e dedica sua vida a ela e ela te dá o sustento, ou você colabora em várias comunidades. E você liberta as pessoas, cara, para elas fazerem aquilo que elas querem. Ok? Então você vai entrar nas comunidades que você gosta, de acordo com seus interesses, para fazer aquilo que te dá vontade. E se você encaixar isso em inúmeras comunidades e tirar valor delas, então você se sustenta. Ou você é um líder, é um visionário, é um empreendedor, então você cria uma comunidade, gera valor nela e ela provê sua subsistência. E isso escala de forma global. Basta que existam comunidades o suficiente, entendeu? Então é um modelo econômico alternativo. Claro que eu fiz aqui, cara, mega simplificado, né? Eu vou desenhar isso, vou fazer um white paper, vou montar um sistema de tokenomia. Isso é um estudo que vai levar alguns anos ainda, mas eventualmente eu quero formalizar isso, sacou? Tem algum nome para esse modelo mental? Porque uma grande dificuldade que eu observei participando de diversas comunidades é que não havia um consenso de qual modelo de negócio a seguir. Havia pessoas que acreditavam que a gente devia ser anarquistas digitais, outras pessoas acreditavam que a gente devia ser socialista, ou seja, todo mundo ganhar por igual, outras acreditavam que não, somente quem está aqui tem que ganhar, enfim. O que você chama desse novo modelo mental aí para a gente trazer essa analogia assim? Cara, eu acho que esse modelo mental ele não vai dizer como a comunidade tem que funcionar. É importante que todas as comunidades possam experimentar com diferentes maneiras. Então, se você é um cara de ultradireita e acha que você tem que fazer uma comunidade que é uma superinterpretação da teoria hayekiana lá do livre mercado, você faz. Se você é um cara que é ultra-esquerda e acha que a melhor sociedade é uma utopia socialista, então você monta uma comunidade socialista. Enquanto nós montamos diferentes sociedades, a própria seleção natural vai dizer os modelos que funcionam, entendeu? Eu acho importante que nós exploremos várias e várias e várias possibilidades. Isso é o legal de blockchain. Porque o que é uma comunidade digital? É um conjunto de contratos inteligentes que define os incentivos econômicos, uma política de distribuição de riqueza e uma moeda própria. Cara, é tudo que a gente precisa para montar uma nação digital. E se nós usamos tecnologias de blockchain estabelecidas, a gente não se preocupa com verba de defesa e segurança, porque isso está na blockchain. Então nós vamos ter realmente a infraestrutura para a criação de vários tipos de sociedade. E eventualmente, cara, o que eu acho que vai ser a grande sacada, sociedades regidas por inteligência artificial. Então, em vez de eu montar a sociedade, eu escrevo uma constituição e eu falo, olha só, IA, com base nessa constituição, programa a moeda, programa os contratos inteligentes e gerencia a distribuição de responsabilidades e de riqueza. E vamos ver onde é que vai dar, Cria um sistema neutro, né? Um sistema neutro, sem objetividade. Aí. Exatamente. Aí, qual é a qualidade? Quanto melhor a Constituição, melhor a sociedade. Nosso trabalho não tem que ser, cara, fazer um banco central e depois tomar conta para que os banqueiros não se corrompam, porque eles vão se corromper. Porra, é óbvio.
Se você concentra concentra poder na mão de seres humanos, 8 em 10 seres humanos se corrompem. Né? A culpa da elite financeira existir não é culpa das pessoas que estão na elite. É culpa dos incentivos econômicos que forçam essa elite a acontecer. Isso é uma questão de incentivo econômico de natureza humana. Então, para você resolver o problema da concentração de renda, não adianta matar os ultra-ricos, que seria uma revolução francesa, uma revolução bolchevique. Olha no que deu, cara. Não resolveu. Então, a solução é, vamos criar sociedades alternativas que não oferecem incentivos econômicos para a corrupção. E as pessoas vão poder migrar para essas sociedades e ver se elas se sentem melhor lá dentro. Eventualmente, se essas sociedades emergirem e começarem a trazer capital humano, capital intelectual, capital financeiro, naturalmente elas vão definhar o modelo tradicional. E a gente tem um período de migração e de experimentação que eu acho que a gente vai ver nas próximas décadas, sacou? Boa, legal. Ô Casta, eu aproveitando essa discussão aí, eu queria te fazer uma pergunta, talvez até dando um passo para frente ali, né? Que é um tema que você puxou lá atrás, cara, inteligência artificial, né? Uma revolução que a gente está vendo, comecinho, talvez a pontinha do iceberg ali, de todo o potencial que a gente possa vir a ver no futuro, mas que ao mesmo tempo já está trazendo impactos para a realidade de quase que todo mundo. Eu acho que não deve ter uma pessoa que está ouvindo a gente que não deve pelo menos já ter ouvido falar do que é o ChatGPT, né, cara? Uhum. E aí eu queria te perguntar, como utilizar a inteligência artificial ao nosso favor para trazer mais transparência e descentralização para o universo cripto? Porque, beleza, usar a inteligência artificial para ajudar a escrever um texto, para ajudar num roteiro, para ajudar numa coisa, é fácil, é factível hoje já. Mas eu acho que a grande sacada da inteligência artificial vai ser quando a gente chegar num tempo onde a gente consegue falar assim, cara, a gente tem uma decisão de governança em que a gente não sabe para qual lado ir. Pô, em vez da gente ficar se pautando por humanos, vamos jogar então numa inteligência artificial, que já vai ter uma base de dados de toda a organização ali por trás, para ela talvez indicar qual é o melhor caminho a seguir. E o que você pensa disso tudo, Casta? Cara, eu acho que o endgame são IAs programando sociedades. IAs escrevendo contratos inteligentes. O que a gente vê um monte de hack aí no mundo DeFi, cara? É hack de point, é hack de protocolo, é bug disso, é hack daquilo, porque realmente é complicado, cara. Para cada um ser humano que escreve um contrato inteligente, tem 1000 seres humanos tentando hackear aquela merda. É óbvio que não vai dar certo. Agora, põe uma IA para programar esse contrato inteligente e tenta hackear depois. Entendeu? Põe uma IA ferrada. Tem um caso histórico muito interessante, 2 casos históricos. Primeiro foi quando uma IA derrotou o Kasparov, né, no xadrez, que a gente nunca tinha visto uma IA derrotar um campeão mundial. Isso aconteceu com o Deep Blue. E depois, pior ainda, cara, com a IA AlphaGo, que foi uma IA que derrotou um ser humano que era o campeão mundial em contest de Go. Go é tipo o xadrez chinês, né? O Go é infinitamente mais complexo que o nosso xadrez ocidental. É muito pior. E esse cara era um cara, tipo assim, ele era um ser humano completamente fora da curva. Você pega todos os seres humanos que jogavam Go, esse cara tava, tipo, 3 níveis acima. O cara era sobre-humano. Aí botaram esse cara para jogar contra o AlphaGo, que foi a versão mais moderna de uma IA que jogava Go. E esse cara foi cheio de marra. Ah, IA é moleza, tira elas, mamo IA no jantar, como IA com sucrilhos no café da manhã. Meu irmão, a IA destruiu o cara. Não é que ele levantou e foi embora, né? Não, o cara chorou, ficou bolado pra caralho, assim, ele ficou completamente desnorteado. O cara não sei, ele ia na coletiva e ele ficava assim, ó. Cara, não é, entendeu, que eles disputaram pau a pau. A IA não deu a mínima chance pro cara. E o cara já era sobre-humano, num jogo de complexidade infinita. E o que são contratos inteligentes e incentivos econômicos, se não um jogo? Sacou? Se não cobrir possibilidades. Ver possibilidades no futuro. Então, se você pega uma IA dessa e extrapola essa IA para controlar o contrato inteligente de um sistema DeFi, um ser humano não vai conseguir quebrar esse sistema. Porque todas as brechas que esse sistema teria, a IA vai resolver. Então, se nós falamos de realmente criar livres mercados, livre mercado não coexiste com corrupção. Se existe corrupção, o mercado não é mais livre, cara. Entendeu? Porque existem incentivos econômicos obscuros que distorcem a liberdade do mercado. Então, para a gente ter um sonho de uma sociedade realmente isonômica, justa, que não é igualitária,
Eu nem acredito. Para mim, sociedades têm que ser desiguais. Só que você tem que ter uma dose de desigualdade. Você não pode ter um cara que tem 700 bilhões de dólares enquanto 60% das pessoas passam fome. Porra, isso não funciona. Então a gente tem que ter uma desigualdade saudável, onde, todo mundo tem uma qualidade de vida razoável, mas quem se esforça mais colhe mais frutos, óbvio. O lance é que esse colher de frutos tem que ser justificado por entrega de valor real e não porque você ganhou dinheiro suficiente para subornar o sistema e continuar rico para sempre. Então, eu vejo que IAs no futuro podem criar sistemas econômicos que realmente entregam valor para quem faz jus àquele valor. E isso é uma nova era, que a gente nem sabe como é que seria, entendeu? Casta, você falou bastante sobre o Bitcoin como uma possível moeda, uma reserva, né, de valor. Qual que é a sua opinião sobre o Ether? Você acha que o Ethereum é também uma reserva de valor? O Ethereum é considerado dinheiro, vai ser dinheiro na Web3? Qual que é a sua opinião sobre o Ether? Eu ainda não enxergo o Ethereum da mesma maneira que eu enxergo o Bitcoin. Eu estou disposto a mudar essa visão no futuro, tá? Enquanto as coisas evoluírem. Mas eu diria que, enquanto o Bitcoin poderia ser uma reserva de valor global, Ethereum poderia ser um computador global, né? Uma plataforma econômica global. Então, o token Ether, nesse sentido, ele atua muito mais como o combustível dessa máquina do que como uma super reserva de valor. Tem pessoas que colocam a analogia do Ether com o petróleo, né? Se o Bitcoin seria o ouro, Ethereum seria como um petróleo digital. Mas eu não sei se a rede Ethereum ela guarda as características necessárias para ser uma reserva de valor global. O Bitcoin tem essa parada única, cara. São no máximo 21 milhões. O Satoshi sumiu em 2011. Né? É um negócio bem mais orgânico e descentralizado em termos da visão, né? O Bitcoin ele é tão descentralizado que a gente nem tem uma visão clara de para onde ele vai, sacou? Esse é o grau de descentralização, ele esbarra até mesmo no caos. O que faz sentido, cara, porque qual é o objetivo final do ouro? A gente também não sabe, entendeu? O ouro, ele é uma commodity, ele é uma ocorrência natural, sacou? Ele é uma parada que existe e funciona por si só. Isso tem características mais parecidas com o Bitcoin do que com o Ethereum, que é um projeto tecnológico, que tem roadmap, que tem upgrade, que tem, né, todo um arcabouço ali de evolução tecnológica. Então eu posso estar errado, tá? Mas talvez no futuro, onde Ethereum se torne um hipercomputador super prevalente, talvez algumas pessoas comecem a denominar coisas em Ether, mas eu ainda acho que Bitcoin cumpriria melhor esse papel, sabe? Boa, legal. Ô, Casta, e agora aproveitando aqui tudo que a gente tá falando, que a gente já falou, cara, eu queria te perguntar uma coisa, uma dúvida que eu realmente até muitas vezes fico repensando sobre o ecossistema, né? A gente fala muito de acessibilidade, que cripto permite que mais pessoas ao redor do mundo tenham acesso a condições financeiras. A gente sabe que, cara, ao redor do mundo a gente tem várias diferentes realidades mesmo. Então, igual a gente estava falando agora há pouco, a gente tem a parcela dos mais ricos, a gente tem a parcela dos que não conseguem nem ter o que comer ao mesmo tempo, né? Só que, a gente fala que cripto pode resolver isso, cripto tá aqui para todo mundo conseguir utilizar, mas ao mesmo tempo que, para alguém utilizar cripto hoje, o cara tem que criar uma carteira, anotar 12 palavras, entender no mínimo o inglês básico, porque é irreal achar que alguém que não entende o inglês básico vai chegar aqui em cripto conseguindo entender um ecossistema onde 99% dos termos não fazem nem sentido numa tradução para o português, por exemplo, né? E aí, cara, eu vou te perguntar, essa acessibilidade cripto é uma utopia ou é uma realidade que a gente ainda não chegou? Boa. Cara, eu acho que é uma realidade que a gente ainda não chegou, mas em alguns passos já é uma realidade. Porque o que acontece é o seguinte, existem barreiras para a adoção de cripto? Existem, mas elas são barreiras tecnológicas. Elas não são barreiras socioeconômicas. Então, quando a gente fala de um sistema que pode abarcar a população que é economicamente marginalizada, ou a população desbancarizada, ou diferentes regimes de países autocráticos e ditaduras, onde as pessoas não têm acesso à economia com base em raça, credo, etnia, escolha de vida, esses critérios cripto não usa. Então,
O critério que cripto vai usar é: você já tem sabedoria tecnológica o suficiente e infraestrutura tecnológica o suficiente para entrar. E essas duas barreiras são barreiras que o tempo deve remover. Enquanto as barreiras sociais e econômicas e étnicas não são barreiras removidas com o tempo. São barreiras que, inclusive, se perpetuam, né, enquanto os governos permanecem no poder. Então, eu acho que é só uma questão de tempo, cara. Inclusive, o pessoal fica, cripto vai ser adotado quando for fácil usar. Eu não acho que é isso. Eu acho que cripto vai ser cada vez mais fácil de usar, do mesmo jeito que a internet é cada vez mais fácil de usar. Bicho, usar a internet nos anos 90 não era fácil. Era mega complicado você usar a internet nos anos 90, especialmente no comecinho dos anos 90. Era um malabarismo sem fim para tu conseguir conectar na internet. E era lento, e era precário, e você tinha um monte de coisa difícil de fazer, ninguém entendia, bugava, quebrava, caía a linha. E isso foi resolvido. Hoje em dia você pega um smartphone e você usa a internet de algum jeito. Então eu acho que isso vai ser resolvido com o tempo, cara. O mais importante é que cripto quebra barreiras sociais, étnicas e de escolha, de comportamento e realmente dá um acesso isonômico desde que você cumpra o requisito tecnológico. Boa, legal, legal. Excelente resposta, Casta. E agora, aproveitando, então, essa onda dessa pergunta também, a gente viu recentemente, né, o surgimento do projeto da WorldCoin, né, que é um projeto que pretende, ao mesmo tempo, autentificar a existência de uma pessoa e também pagar uma renda básica universal, né? Então, um propósito muito louvável, mas talvez a forma de execução dele tá dando o que falar, pelo menos. Eu não vou falar se é boa ou se é ruim, mas pelo menos tá dando o que falar. E aí eu queria ver a opinião de você, Casta, assim, o que você acha? Vai vender sua íris ou não? Cara, quase que eu escaneei minha íris, mas no final eu desisti. Sério? Eu fiquei pensando muito sobre o assunto, cara. Porque assim, por que eu pensei sobre o assunto? Nem foi por causa do airdrop lá, dos $25. Não sei, nem era essa a questão. A questão é, como pessoa pública e como produtor de conteúdo, cara, eu sou assolado por fakes, né? Pessoas que usam minha imagem para aplicar golpes. E é só uma questão de tempo, cara, que ao invés de ter um fake no Instagram, vai ter um cara fazendo um deepfake, que vai fazer uma videochamada com a pessoa, usando a minha cara, usando a minha voz, para vender um golpe para a pessoa. E a pessoa não vai saber a diferença entre eu de verdade e o eu deepfake. Como que a gente resolve esse problema? Com assinaturas biométricas e digitais. Ou seja, o vídeo que eu faço, eu ponho a minha íris e atesto, ó, esse vídeo é o Casta de verdade. Esse vídeo está biometricamente assinado pelo Casta. Então, qual é a vantagem de você ter uma assinatura digital biométrica criptográfica como a da WorldCoin? Quando você precisar, você pode assinar alguma coisa. Com um orbe na sua casa, você assina os seus vídeos, você assina as suas mensagens de chat, você assina até o seu GM na porra da comunidade. Entendeu? E aí você realmente acaba, não tem mais como fazer fake. Agora, por que eu não fui pra frente com isso? Porque realmente o projeto é muito estranho, cara. Porque os caras podem fazer o que quiser com esses dados, eles vão licenciar esses dados, sabe-se lá para quem, para onde, como é que isso é armazenado, de onde é que veio o dinheiro para fazer essa empresa, quem são os principais acionistas, qual é o que esses caras estão esperando de volta. Um sistema universal de assinatura biométrica, ele poderia ser feito, por exemplo, em cima de ordinais no Bitcoin. Isso seria muito mais interessante. Então a gente cria um software livre, com hardware livre. Então você compra um Arduino, você compra a lente, você pluga uma parada na outra, você compila o software livre, instala e você fabrica o seu próprio orbe. E aí esse orbe faz uma assinatura digital criptográfica que fica dentro de um bloco do Bitcoin. E você reautentica a partir dali. Isso sim seria um sistema de identidade universal livre. Mas a gente está falando de criar um sistema universal de identidade que vai tornar um pequeno conjunto de pessoas extremamente ricas e poderosas. E isso é muito complicado, entendeu? Então, por isso que eu desisti. Mas eu acho que a ideia do WorldCoin é muito boa, cara. A gente poderia pegar essa ideia, replicar ela com software livre, com hardware livre, usando uma blockchain livre despermissionada. E teria o mesmo resultado. Eu concordo 100% nessa tese de que a gente vai precisar, de uma certa forma,
ter... identificar quem que tá por trás ali para não... Porque as inteligências artificiais vão criar deepfake, vão ter deepfake de presidentes, isso vai causar vários conflitos. E concordo também que a tecnologia é interessante. Agora, igual você falou, o hardware da WorldCoin não é auditado, a gente não sabe se tem backdoor, não tem... A gente tá acreditando na palavra dos caras. O fato de um dos fundadores ser também o fundador da OpenAI ali já é questionável, enfim. Então, eu tô nessa mesma pegada, assim. Eu quero esperar mais tempo, quero ver outras iniciativas também vindo no mercado, porque eu acho que a WorldCoin é o primeiro passo. Recente a gente viu o Quênia, o país Quênia, que era o que estava mais tendo adoção, mais pessoas escaneando a íris, o governo foi lá e baniu. E eu falei pro Curi, eu acho que isso vai ser mais recorrente, outros países vão fazer o mesmo, vão banir, mas que a gente vai precisar de uma forma de identificar o nosso digital. Porque senão as inteligências artificiais vão tomar conta mesmo, né, Cássia? Vai ser complicado, cara. A gente vai viver uma era muito conturbada, cara. Assim, a gente também não vai, acho, a gente não tá passando uma fase ruim no mundo. O mundo vai passar por décadas de turbulência e a gente vai ver muita coisa bizarra acontecer no curto prazo mesmo, cara, no espaço do nosso tempo de vida ainda. Concordo muito, e eu acho que não só, eu acho esse ponto é muito interessante porque a gente vê muita inovação acontecendo, né, Casta? Assim, há 20 anos atrás era um outro mundo, quase não tinha telefone, não tinha rede social, etc. E hoje em dia a gente vive, cara, um mundo 100% conectado, onde quando o final de semana que a gente se desconecta, quando se desconecta, já volta e sentiu que está desatrasado. E não é nem de cripto. Cripto acho que é pior ainda porque é um mercado que funciona 24/7. Então, por exemplo, num dos últimos finais de semana aconteceu o quê? Hack da Curve no meio de um final de semana. E, implodiu o ecossistema DeFi, todo mundo falando disso. Mas mesma forma que acontece em cripto, acontece em outras instâncias. Então, quem é de rede social, fica 2 dias sem acompanhar o Instagram, fica sentindo falta do Instagram. Quem é de futebol, fica 2 dias sem acompanhar futebol. É a mesma situação, são só ecossistemas diferentes e interesses diferentes, né? E agora a gente tá vendo essa dificuldade que é conseguir se concentrar, né, cara? Porque a gente tem muito burburinho a todo momento, rede social a todo momento. E aí, cara, eu queria ouvir de você, Castro, uma coisa que você já até trouxe lá atrás, mas que é muito interessante. Eu acho que essa é uma pergunta que você vai conseguir responder bem, graças ao seu conhecimento todo de tecnofilosofia aí, né? A gente vive hoje o que a galera chama de modernidade líquida, né, cara? Onde é tudo rápido. Então, você falou agora há pouco de vários trabalhos, você pode fazer vários trabalhos ao mesmo tempo. Cara, pra mim a gente tá virando um trabalho líquido. Você pode fazer vários trabalhos e funções diferentes em comunidades diferentes, projetos diferentes, locais diferentes. Da mesma forma com que as relações estão chegando num ponto onde as relações são líquidas. Por quê? Porque você pode fazer um negócio aqui, outro lá e tudo mais. Então é tudo líquido. A gente tá virando uma época de liquidez. Não vai ficar legal isso, né? De liquidez em todos os momentos, né, cara? E não é liquidez de cripto aqui, não é liquidez financeira, não, pessoal. Pelo amor de Deus, aqui é outra coisa. E aí eu queria te perguntar, Casta, como é que você faz para filtrar todos os ruídos e focar no que você tá fazendo, cara? Porra, que pergunta boa, cara. Que pergunta boa. E exatamente acompanhada de uma reflexão muito boa. A nossa busca por extrema liquidez financeira, na verdade, tem raízes mais profundas, né? Nós queremos a liquidez em absolutamente tudo. No conteúdo, nas relações pessoais, na argumentação, na dialética, no próprio ato de pensar, né? O nosso pensamento está muito líquido, né? Nós flutuamos com ele para todos os lados, de acordo com a dança dos algoritmos, né? Que legal, cara. Como que eu faço? Eu tenho uma série de princípios, ok? Que eu uso. São princípios de vida. Eu costumo falar que eles são princípios para se estudar, mas é mentira. São princípios de vida, tá? São 5 princípios que me norteiam, cara. Eu posso falar um pouquinho sobre eles. Primeiro, exercitar a capacidade de separar fato de opinião. Então, se alguém te fala uma coisa, você não é obrigado a aceitar. E a gente hoje aceita tudo, né? Especialmente quando você se permite ser categorizado. Nós estamos vivendo uma era de hipercategorização das pessoas. Antigamente, se você perguntasse para uma pessoa quem ela era, a pessoa podia discorrer sobre a vida, né? Sobre a visão dela, os valores dela, a jornada dela. Hoje em dia, se você pergunta para uma pessoa quem ela é, você recebe de volta quase que uma ficha de RPG. Entendeu? Que é uma série de classificações, e a costura dessas classificações e categorias é foda, né, cara? Eu vi a sua risada porque é isso, é real.
Você realmente se define quase como um personagem. Ah, eu sou isso, 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 isso. Eu não vou entrar em nomes porque isso é o tipo de coisa que enfurece as pessoas, entendeu? Mas cada um pode extrapolar isso da maneira como preferir. Você se enquadra em milhões de categorias e essas categorias dizem quem você é e, pior do que isso, elas dizem aquilo no que você deve acreditar. Elas dizem quem é o seu inimigo, quem é o seu amigo, quem que você tem que agredir, quem que você tem que favorecer, as coisas que são boas, as coisas que são ruins. E você deixa de decidir essas coisas por si só. Você passa a enlatar essas coisas. E é extremamente líquido, né? Você pode, inclusive, trocar de categoria à vontade e você pode trocar de valores à vontade. Então, nós não cultivamos mais a nossa própria personalidade. Nós moldamos a nossa personalidade de acordo com o que é do melhor interesse a cada momento. Eu sempre falo muito também sobre, por exemplo, dar o benefício da dúvida. Isso é uma coisa que nós não damos mais. Nós não temos mais a capacidade de pensar como os outros. A nossa verdade tem que ser gritada mais alto. Nós aprendemos que o poder do convencimento ele se dá pela agressão e não pelo bom senso, entendeu? Então, se você quer fazer alguma agenda prevalecer, essa agenda tem que recorrer a métodos violentos, que hoje em dia não é nem tanto violência física, mas é um tipo de violência passivo-agressiva, né? São violências que perturbam a vida das outras pessoas. Então você se torna prevalente na sua opinião porque você incomoda os outros, porque você agride o modo de vida dos outros. E também você pode extrapolar isso da maneira como você quiser. Você vai achar milhões de paralelos. Então essas coisas, para mim, cara, elas vêm desse desejo líquido. Nós queremos tudo instantâneo. Eu quero diferenciar o certo do errado na hora. Eu quero gratificações e recompensas na hora. Eu quero que a minha visão de mundo prevaleça sobre a visão dos outros na hora. E qual é a única maneira de conseguir as coisas na hora? É na base da força bruta, cara. Nós estamos realmente nos embrutecendo. Nós somos uma sociedade extremamente bruta. Apesar de nós não sermos uma sociedade que não tem tanta violência física, né? Nós, os seres humanos, se tratam e se encaram com uma boa dose de brutalidade. Não existe mais espaço para a dialética. É muito engraçado. Às vezes o pessoal faz algumas lives aí no YouTube e aí tem, sei lá, um Bitcoin maximalista aqui, um Ethereum maximalista ali, um outro aqui. Aí o cara fala, seria casta? Faz um debate com essa pessoa. Fala, que porra, que debate, mané? Não existe mais debate hoje em dia. Né? O que existe são pessoas gritando mais alto umas com as outras. É por isso que eu não faço debate. Eu falo, não me interesso por debates, porque a gente nem sabe mais o que é um debate. Eu me interesso por diálogos, ok? Diálogos constroem. Diálogos, as duas pessoas saem melhores no final. Debates não. Debate sai um vencedor. E é sempre isso que a gente quer, um vencedor líquido, né? A gente quer que alguém ganhe alguma coisa e que alguém perca alguma coisa, e quanto mais rápido essa luta acontecer, melhor. A epítome disso é que os grandes bilionários do nosso mundo decidiram por um breve momento que a melhor maneira de resolver suas diferenças seria numa arena fazendo luta livre. Esses caras são os expoentes da nossa era, são os avatares da nossa geração. Se é assim que eles resolvem as coisas, você imagina nós, meros mortais, que não temos 1/10 da sabedoria e da capacidade intelectual desses gênios emancipados, desses seres humanos incríveis, Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, que deveriam ser os modelos para inspirar a nossa geração futura. Agrida todos os outros para conseguir o máximo de dinheiro possível, sabote todos aqueles que ficarem no seu caminho, seja indiferente a qualquer tipo de sofrimento humano, e caso alguém tão bom quanto você decida se opor, você resolve essa porra brigando numa jaula. Cara, realmente, estamos perdidos, sacou? Então, como que eu faço para não ficar insano nesse mundo? Eu rejeito esse mundo, ok? Então, eu uso o meu senso crítico, cara, para literalmente, minha visão de mundo hoje é: o mundo vive uma grande doença mental coletiva e eu me recuso a fazer parte dessa doença. Qual que é o meu remédio? Estudar, brother. Estudar história, filosofia, sociologia, economia e o tempo todo exercitar o meu senso crítico para que eu não me torne mais uma peça dessa engrenagem, que eu acho que é a engrenagem de uma máquina que vai quebrar nas próximas décadas. Fui longe, né, cara? Mas a sua pergunta provocou também.
Não, maravilhoso. E até, não sei se é puxando o gancho dessa pergunta ou não, mas você que também estuda bastante sobre macro, quando que a gente vai sair desse bear market? Quando que é o fim do bear market, na sua opinião? Cara, eu acho que a gente pode ter alguns ciclos de alta ainda, tá? Eu acho que a gente pode ter um próximo ciclo de alta se desenhando no começo do ano que vem, nos 2 primeiros quarters do ano que vem, porque a gente vai ter uma convergência de fatores interessantes. A gente vai ter a data limite para aprovação dos ETFs à vista, não só da BlackRock, né, mas principalmente da BlackRock, porque a BlackRock emplacou, veio uma manada atrás, né, brother? Então, se eles abrirem a porteira para um, vão ter que abrir a porteira para vários. Então, a gente pode ter uma onda de aprovações de ETF à vista de Bitcoin, que é um ETF que tira Bitcoin do mercado, o ETF de futuros não tira, então é outro jogo, game changer, tá? Até março e abril do ano que vem. Isso casa, coincidentemente, com o halving, que para mim é muito mais um efeito psicológico hoje do que efeito monetário, mas a gente vai ter um halving ali para estourar o nosso 4 de julho, né? Vai chegar. A gente vai ter, possivelmente, e alguns analistas acham que sim, outros acham que não, mas alguns analistas acreditam que a gente pode ter alívio macroeconômico. A gente pode ter governo norte-americano fazendo um soft landing na economia, controlando a inflação e voltando a liberar dinheiro fácil no mercado a partir do começo do ano que vem. Esse tripé, cara, é o tripé para um pivoteamento forte de mercado. É um tripé para empurrar Bitcoin para novos ciclos e aí, eventualmente, levar o mercado cripto junto. Se juntam a isso vários protocolos que estão melhorando, estão inovando. A gente está vivendo agora, no finalzinho desse ano, a corrida dos 2.0. É Polkadot 2.0, Polygon 2.0, Chainlink 2.0, Astar 2.0, Phantom 2.0, Avalanche 2.0. Todo mundo está se reinventando, Polkadot 2.0, todo mundo se reinventando. Então esses caras estão fazendo o quê? Procurando diferenciais competitivos novos para surfar o próximo ciclo de alta. Então a gente tem uma receita muito interessante. Melhor cenário macroeconômico, aprovação de uma nova entrada de dinheiro via capital institucional no ETF à vista, aniversário do halving chegando para lembrar todo mundo que Bitcoin é escasso, evolução tecnológica, melhoria de acessibilidade. Possivelmente a gente pode ver o nascimento de um ciclo em algum momento de 2024. A não ser que... Aí veio o pessimista falar, né? A não ser, cara, que a máquina econômica quebre antes, né? Mas eu não acho que a máquina econômica quebra tão cedo. Eu acho que a gente deve ter espaço para alguns ciclos de alta antes da gente ter uma espécie de uma rachadura grave na economia global liderada por uma crise grave no dólar. Mas eu não acho que isso deve acontecer no próximo ciclo, tá? Não me surpreenderia se acontecesse, mas eu tendo a acreditar que é algo mais para frente. Casta, já encaminhando aqui para o final, tem mais uma última pergunta, depois a gente vai... Você pode falar aí da Casta Guild, enfim. Existe alguma coisa que você pensa que pode acabar com o cripto de vez? Ou nesse momento do mercado já não tem mais volta? Na sua opinião, tem alguma coisa que pode, de vez, finalizar esse mercado? É uma pergunta capciosa, cara. Existem coisas que podem derreter nossas carteiras e levar todas as nossas moedinhas mágicas a zero? Sim. Acredito que sim. Isso quer dizer que é o fim da revolução blockchain? Não. Então depende da sua pergunta. Se você pergunta que existem fatores que podem derreter os preços de tela daquilo que nós acreditamos que tem valor, eu acredito que sim. Mas se eu acredito que a ideia de que blockchains podem modificar as estruturas de poder no mundo pode morrer? Não. É como se você falasse o seguinte, quando alguém inventou, a gente falou da prensa impressa. Imagina se, sei lá, o Papa manda quebrar todas as prensas impressas. Sim, ele pode quebrar todas as prensas impressas que já foram construídas, mas ele não pode impedir a humanidade de simplesmente fabricar novas prensas impressas. Para mim, Bitcoin, Ethereum e essas redes são como prensas impressas instanciadas, físicas. Mas a ideia da prensa impressa é a ideia de que uma blockchain pode existir. E que essa blockchain existindo, ela oferece alternativas para um Estado, para um poder estabelecido centralizado. Essa ideia, para mim, não tem mais como voltar atrás, é caixa de Pandora.
Você só abre, você não fecha, né? Agora, que os nossos modelos atuais de blockchain podem ir a zero, eu acredito que podem. Boa, boa. Ô, Casta, e antes da gente encerrar, eu tenho mais uma aqui também, aproveitando esse gancho do Guelph aí, né? O que você diria hoje, Casta, para alguém que tá chegando, alguém brasileiro, tá chegando agora no mercado cripto e que não sabe nem assim, por onde começar, cara? Qual que seria a sua mensagem para uma pessoa dessa? Bom, mensagem para uma pessoa dessa. Cara, que o mercado cripto é um lugar onde você pode fazer dinheiro. Isso aí é o que atrai as pessoas. E não dá para você receber um cara desse novo e falar que não. Sacou? Sinto muito, você veio no lugar errado. Te falaram que era dar pra fazer dinheiro, não dá não. Você tem que falar, dá pra fazer dinheiro. Dá pra fazer dinheiro em cripto. Só que a maneira como você faz dinheiro depende do grau de risco que você se expõe. Então, o limite para se arriscar em cripto, ele é muito amplo, cara. E o que as pessoas não entendem é que muito do dinheiro que é feito em cripto é feito em cima de uma tomada desproporcional de risco. Entrar com muito dinheiro em cripto é assumir o risco de ruína financeira na sua vida. E as pessoas entram em cripto com a esperança de multiplicar o seu dinheiro e esquecem que elas estão assumindo o risco de ruína total financeira. Então, meu conselho para quem está entrando em cripto é, se você vai entrar pelo investimento, primeira coisa, isole o risco de ruína. Aprenda o que é risco de ruína e isole o risco de ruína. Traduzido na máxima, não usa o dinheiro do leite, usa o dinheiro da pinga. O problema, cara, é que quando o cara quer ganhar dinheiro, ele pode vender a casa e colocar a casa em cripto e ele ainda fala que está colocando dinheiro da pinga, sacou? Então, assim, aprenda a fazer conta, cara, aprenda a gerenciar risco, estuda antes de colocar muito dinheiro, começa devagar, entendeu? E não chore se você perder dinheiro, porque mercado de risco é isso, assimetria de risco. Quanto maior o lucro que você quer tirar, mais risco você tem que se expor. E aí o que eu diria depois é, cripto é muito mais do que isso, ok? Cripto não é só uma bolsa de valores alavancada. Cripto é uma revolução tecnológica com base social, econômica, política e filosófica. E se você quiser, você pode se tornar um ser humano muito mais... Qual é a palavra, né? Muito mais desperto sobre a maneira como o mundo funciona, se você realmente quiser entender por que essa revolução tem valor e o que ela realmente está fazendo na humanidade. Boa, Casta, maravilha. Bom, caminhando então para o final, agora é sério. Faz o jabazinho pra gente, explica o que é o Casta Guild e como que alguém pode participar aí da comunidade. Show. Tem duas maneiras de acompanhar o Casta. Uma maneira é completamente aberta e gratuita, que é o canal Casta Cripto no YouTube, e os perfis Casta Cripto no Twitter e no Instagram. É tudo @Casta Cripto. Mas para aqueles que, acharam todo esse papo extremamente fenomenal, aquelas pessoas que sentem quando dá aquela estalada no cérebro e abre a cabeça, sacou? Muitas pessoas relatam esse tipo de fenômeno. Porra, Casta, falei com você e deu um estalo no meu cérebro, sacou? Abriu um bagulho. Para as pessoas que sentem esse estalo e querem realmente entender o que é a tecnofilosofia, o que é essa busca por novos modelos sociais, econômicos e políticos e quer estar na vanguarda desse movimento, porque acredita que ele pode chegar a algum lugar, é interessante essa pessoa considerar entrar na nossa comunidade fechada, que é a Casta Guilda, que é uma associação de tecnofilósofos e de criptólogos. A gente tem lives fechadas, né, mas que nem são tanto, não tem a carteira do Casta, sacou? Olha aqui a gema do Casta. Não. Tem cara, vamos, como a gente fez hoje à tarde, por exemplo, vamos discutir como aprendizados da Revolução Bolchevique e da tentativa da União Soviética de implantar uma sociedade sem dinheiro geram insights para nós não repetirmos dinâmicas econômicas falidas em DAOs de criptomoedas? É isso que a gente faz na guilda, entendeu? Nós também temos muito espaço para as pessoas colaborarem entre si. Então, membros da guilda podem criar projetos e propor projetos entre si. E, eventualmente, achar parceiros, achar pessoas que vão complementar os seus talentos e fazer um negócio novo e até depois ir embora da guilda. Qual é o trabalho? Imagina, cara, o trabalho que você tem para, num mar de pessoas que não querem pensar e num mar de pessoas que só querem saber de dinheiro fácil,
Qual que é o valor de você passar uma peneira nesse mar de irrelevância e capturar as pessoas pensantes que querem agregar valor e juntar essas pessoas num lugar só? Sacou? Esse aqui é o valor dessa guilda. Não é o valor monetário, não é o valor de uma dica de um token que vai fazer 5x. É o seguinte, nós estamos literalmente filtrando uma comunidade pensante como nenhuma outra existe, né? Com o nosso viés, claro, com o que a gente gosta, que é a tecnofilosofia, é esse tipo de estudo. E não é que nós sejamos melhores, tá? Nós somos melhores para aqueles que querem pensar como nós. Então, assim, a sociedade que pensa como você é melhor para você porque ela é alinhada contigo, não porque ela é superior aos outros seres humanos. Então, essa é a nossa proposta, né? As pessoas que gostam desse jeito de pensar, a gente tem um lugar cheio de pessoas dessas para você fazer 1001 coisas diferentes, e aonde isso vai dar é essa comunidade inteira que vai decidir. Boa, excelente, Casta. Pessoal, todos os links do Casta vão estar aqui também na descrição, Twitter, Instagram, todas as redes sociais também. Pô, quem quiser conhecer mais o Casta, quem eventualmente não conheceu o trabalho dele, pô, o Casta é um cara sensacional, como vocês ouviram e viram aqui hoje, um papo super massa, super cabeça, não é só cripto, é muito mais do que isso, né, não é igual como o Casta mesmo falou, gostei muito do que você falou, Casta. Cripto não é só o mercado financeiro alavancado 2.0, né, cara? A gente tá realmente traçando linhas aqui que podem, e todo mundo aqui acredita muito que vão impactar o futuro do mundo inteiro, cara, de filosofia, de política, situação monetária, até mesmo, quem sabe, da nossa vida no nosso dia a dia mesmo, né? A gente já vê vários usos de caso aí de cripto mesmo, em blockchain, que podem impactar a nossa vida, um aplicativo no seu telefone, uma forma de se comunicar com pessoas. Então, cripto é muita coisa mesmo, não é só moedinha lá que você compra, deixa na wallet, ou só os 5, 10x ali, igual e o olha Casta que disse. a gente nem falou de preço, né? E raramente o Casta fala do preço de ativo, então... Exatamente. Só o disclaimer, eu tenho minha carteira, tá? Eu quero fazer 5x, eu quero fazer 10x. Eu não recrimino quem queira, eu também quero. É que eu quero fazer isso e mais, tá? É só esse detalhe. Não vamos julgar pessoas que estão tentando investir. Eu também sou investidor, tá? Exatamente, cara. Senão parece que está demonizando, né? Não estamos demonizando nada. Exatamente, perfeito. Bom, Casta, muito obrigado por ter topado bater esse papo com a gente, foi sensacional mesmo, tenho certeza que o pessoal curtiu muito, assim, eu gostei demais, aprendi pra caramba, com certeza a gente vai marcar mais pra frente outras oportunidades, então muito obrigado mesmo, valeu Guelph também por ter estado aqui com a gente, elaborado essas perguntas aqui super massas. Casta, cara, excelente trabalho para você, muito sucesso aí na Casta Guild e nos outros projetos da Web3. Com certeza a gente vai se encontrar na Web3 afora, e seja em eventos, seja em redes sociais e outras interações aí. E também queria agradecer a todo mundo que viu esse vídeo até aqui. Foi um podcast que acho que a gente aprendeu muito, a gente fugiu daquele padrão ali de comentar o básico, a gente fez pergunta aqui desde modernidade líquida até futuro do sistema financeiro, então muito, muito legal mesmo, Casta. Obrigado demais pela participação aí, e é isso.